Opa, bom dia, boa tarde e boa noite, galera deste maravilhoso canal. Sim, isso mesmo que vocês estão vendo. Finalmente estamos com o nosso novo Top 10. Top 10 muito diferenciado o de hoje. Simplesmente Top 10 personagens mais fortes de Utopia. Sim, isso inclui Utopia 1 e Utopia 2. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos logo sem enrolação, porque esse vídeo vai ser muito longo. E sim, nós já começa essa lista com simplesmente o Pedrux de Topcraft, que foi pra Utopia 2 lá e lá ele ficou até que fortinho. Bom, o Pedrux de Utopia 2, ele além de ter um braço mecânico, que ele simplesmente deve ter uma força bem grande. Se vocês viram o meu vídeo do LGGJ versus o Pedrux de Topcraft, vocês provavelmente já devem saber o quão forte é o Pedrux. Mas para aqueles que não estão lembrados, o Pedrux era muito inteligente. O cara simplesmente podia criar um portal que levava para outra dimensão, até poucos recursos, que Topcraft não tinha tanto recurso assim. O cara podia criar o negócio para acessar as memórias. O cara podia o cara cria um robô simplesmente, e isso falei alguns dos feitos antes dele ter a energia da sabedoria. Com a energia da sabedoria, o cara era sabido que só, o cara era sabido que sabia das coisas. O cara sabia muito, cara. Simplesmente, antes dele ser derrotado pelo Drark, que inclusive a gente vai falar mais cedo, o Drark, ele roubou a joia dele, mas o Drark ele usou um poder que era pra ter matado o Pedrux, só que aí até o Drark se impressionou com simplesmente o Pedrux ter sobrevivido àquilo ali. Simplesmente nem ele acreditou que o Pedrux sobreviveu àquela explosão ali. Então, e o corpo do Pedrux é modificado com a ametista, ou seja, ele tem uma resistência a mais do que um humano normal. Então pensa na inteligência, simplesmente a energia da sabedoria também fazia ele soltar uns poderzinhos, que ele soltava também uns poderzinhos lá. Aí a energia da sabedoria, a própria inteligência dele, essa resistência, força e até os equipamentos que ele tinha em Utopia 2 lá, ele tinha alguns equipamentos, simplesmente não tem nem o que fazer, esse cara era muito forte. Então ele obviamente entra no nosso top 10, ficando infelizmente em 10º lugar, mas vocês vão entender o porquê. Obviamente quem teria que estar acima dele seria o Drark. Drark é o Mandrake de Utopia 2, que eu apelidei de Drark. Mas, supostamente, o nome dele é Dark. Sinceramente, o que eu não gosto, porque eu prefiro o Drark. Drark é mais aula. Enfim, o Drark, ele simplesmente derrotou o Pedrux. Então, isso já prova que ele é mais forte que o Pedrux. Então, logicamente, ele estaria em 9º lugar. Mas, além disso, o Drark, ele tinha poderes de conjurar wardens, conjurar mobs, tinha a energia do poder, e no final de Utopia 2 do Pedrux, ele conseguiu também a energia da sabedoria, que ele roubou do Pedrux. Nessa, o cara simplesmente tá muito apelão, meu patrão. O cara simplesmente tem a energia da sabedoria, do poder. O cara controla o Wardens lá, mexe com o Skull, se duvidar até rajada da Sonic esse cara deve soltar. E simplesmente o cara, até os poderes lá que ele soltava também, provavelmente a força dele deve ser sobre-humana, juntamente da resistência e por aí vai. Então certamente esse cara deve ser muito forte. Então logicamente ele estaria nesse top 10, mas ficando em 9º lugar. Você deve estar pensando por que esse Apu tá tão acima do Pedrux e do Drark, sendo que eu acabei de falar que eles eram muito fortes. Simplesmente, ele tá acima pelo fato dele ser imortal. Simplesmente, o cara era imortal ao ponto de que o Luiz viu a solução, ao invés de matar ele, porque aparentemente talvez o Luiz não conseguia, tanto que o Luiz, ao invés de fazer uma coisa assim, só matar ele, simplesmente jogou ele no Void e deixou ele caindo lá pra sempre. A única forma de derrotar esse Apu foi jogando ele no Void e deixando lá ele preso. Ou seja, a única forma que teria de derrotar ele seria deixar ele preso lá no lugar. E vamos ser sinceros, se o Pedrux e o Apu se encontrassem por aí, provavelmente o Pedrux hesitaria e não bateria no Apu. Mesmo que o Apu fosse matar ele, se duvidar, ele não bateria no Apu, porque é um Apu. E o Pedrux, ele ainda tem consideração por todos os Apus do multiverso, provavelmente. Porque, querendo ou não, é um irmão dele, só que de outro universo. Aí, provavelmente, o Pedrux seria assolado pelo Apu. E o Drark, se o Apu e o Drark se encontrassem lá por aí, provavelmente o Drark tentaria matar o Apu de todas as formas e se recusaria a achar que o Apu é imortal, que ele não consegue matar o Apu ou coisa assim. Ele provavelmente se recusaria a aceitar isso e tentaria de toda forma matar o Apu, falhando miseravelmente. E uma hora ou outra o Apu ia conseguir ganhar. Então basicamente o Apu só é forte pro WO. Ah, mas eles poderiam tentar prender. O Pedrux, ele não raciocinaria
faria isso. Mesmo ele sendo muito inteligente, ele não faria uma coisa dessa com uma variante do irmão dele, provavelmente. E o Drake, cara, eu não vejo o Drake pensando num plano desse. E também ele teria que levar o Apu pra, sei lá, um Void ou coisa assim pra poder prender. Ele teria que saber que o Apu é imortal e teria que ter feito uma armadilha antes pra poder prender o Apu. Ou seja, no confronto ali, eles se encontraram e começaram o confronto, não adiantaria muita coisa. Então o Apu ganharia pro WO. Aí você deve estar pensando agora. Mas o Knight, ele não pode matar imortais. Como que ele tá acima do Apu? Simples, meu nobre. Simplesmente pelo fato de que o Knight poderia teleportar o Apu. Bom, o Knight, ele tem poder de teleporte. Ele ainda pode teleportar os outros. Ele poderia levar o Apu pro Void. Poderia levar o Apu para as Beacon, deixar ele preso lá. Poderia deixar o Apu em qualquer lugar preso. Tipo, se ele não conseguisse vencer na força, ele venceria deixando preso em algum lugar. Com poder de teleporte. Além que o Knight também é bem forte. Forte o suficiente para também derrotar o Pedrux. E talvez o Drake, tipo, ele poderia lidar bem até. Poderia só, sei lá, teleportar eles para as Beacon, deixar eles lá. Ou teleportar eles para outro lugar, ou qualquer coisa assim. Ele lidaria bem com o Pedrux e o Drake também. Juntamente com o Apu, ele conseguiria preencher a fraqueza lá dos outros dois que não conseguiriam arrastar o Apu para prender ele. O Knight conseguiria facilmente. Então o Knight tá aqui nessa lista, nesse patamar. Agora o Adam. O Adam é simplesmente a mesma coisa do Knight, só que melhorado, porque o cara tem muito mais controle dos teleportes, muito mais frieza, muito mais poder e por aí vai. Então, basicamente é o Knight, só que mais forte. Basicamente é um Knight melhorado. Então, não tem muito o que eu dizer aqui. É basicamente a mesma coisa do Knight, só que ele é melhor. Então, tudo que eu falei pro Knight vale pro Adam aqui também. Então, é basicamente isso. Agora chegamos no Delete de Utopia 1, no final de Utopia 2. No final de Utopia 2, simplesmente o cara tinha uma armadura da Varidia, que fazia ele ser imortal, e tinha a manopla do infinito, que essa manopla só não consegue matar imortal, porque de resto, se duvidasse o Delete instalasse o dedo, ele simplesmente matava aí qualquer pessoa que não é imortal, em um instalar de dedo, desintegrando a pessoa, coisa assim. E ele também tem um monte de poder das joias, tem um poder lá da joia do poder, pode controlar a mente, mexer com o tempo, mexer com o espaço, teleportando e tal. Então ele poderia lidar facilmente com o Apu lá, que também é imortal, podendo mandar ele para o Void, coisa assim. Com o Pedrux, Drake, ele poderia também. E o caso do Knight e do Adam, simplesmente é porque eles não conseguiriam matar o Delete, porque o Delete simplesmente é imortal. Não teria o que o Knight e o Adam fazer. Mas eles poderiam teleportar ele para as Beacons ou para qualquer coisa assim. Ele teleportava de volta, mandou para as Beacons e voltava. Ele tem a manopla lá e tudo mais. O cara, além de ser imortal lá, graças à Varidia, aí ele também tem a manopla lá. O cara é simplesmente quase imparável. Só que é parável pelo pessoal que tá aqui acima. Chegamos no Fantaúva. Bom, o Fantaúva, ele simplesmente poderia manipular o destino. Destino esse que já foi comprovado de que esse destino é simplesmente selado. Se ele chegasse no livro e botasse assim, não, eu vou derrotar todos os outros inimigos aqui. Ele simplesmente derrotava. Aparentemente ele também tinha poderes com viagem do tempo, voltando no tempo várias vezes. Eu não sei se isso era uma extensão da mudança do destino ou não, mas não sei. Tipo, ele até já mesmo salvou o próprio Knight. Então, basicamente, ele poderia voltar no tempo, poderia. E se duvidar, ele tem um pouco do poder do Luiz. E o Luiz já é fortão ali e tal. O Phantom Roxo, provavelmente, ele é forte bastante até. Ele pode teleportar os outros. Ele pode até mexer com a mente da pessoa, aparentemente. Coisa que ele meio que torturou um pouco o House na Utopia 2. Ele torturou um pouco o Dark House. Só que eu não vou ter imagens aqui tanto do que ele fez. E nem tento certeza do que ele fez, porque infelizmente o House apagou o canal, então não dá pra eu saber as coisas que o Phantom Roxo fez em Utopia 2 pro House. Mas, pelo que eu me lembro, ele conseguia manipular um pouco, assim, e por aí vai. Até criar itens ele podia também. Tanto que ele cria uma arma lá, aparentemente, e mata o Tex em União 2. Então, não tem muito o que fazer. O Phantom Roxo simplesmente é muito apelão.
a mesma coisa do Phantom Roxo, versão melhor. É basicamente o mesmo caso do Knight e do Adam. Basicamente é o Phantom RGB, é o Phantom Roxo melhor. Porque ele, além de ter a inteligência do Panto, ele tem o livro do destino e aparentemente é melhor. Tanto que ele derrotou o Phantom Roxo. Palavras dele no final do final da rapaziada lá, que ele aparece pra derrotar o Luiz lá com o livro do destino. Então meu patrão, o cara é simplesmente muito forte. O cara manipula o destino, tem uma inteligência do caramba. O cara simplesmente é muito apelão. Basicamente o Phantom Roxo mais apelão ainda. Chegamos no Mano Luiz. Eita, agora aqui o negócio complicou. Porque o Luiz, cara, o Luiz é o ser mais apelão que existe ali. O cara manipular um monte de utopia, manipular a realidade, tempo, espaço, de qualquer forma que ele bem entendia. O cara só perdeu por roteiro. Não, ele perdeu porque o livro do destino dizia que ele já ia perder. Então não tinha muito o que ele fazer. Então meu patrão, o cara só perdeu porque o roteiro do livro do destino mandou. Porque senão ele tava até hoje aí fazendo maldade. O cara só morreu porque fizeram uma espada que mata imortais. Simplesmente espada essa feita pelo LG lá e tal. Então não tem nem muito o que fazer. O Luiz simplesmente manipula a realidade, manipula tudo. Poderia facilmente lidar com a rapaziada aqui de baixo. Bom, alguns nem tanto, assim. Por exemplo, o Phantom Roxo, Phantom RGB, eu já não sei muito se ele lidaria também ou não. Mas provavelmente ele arrumaria um jeito de derrotar eles ou coisa assim. Então não tem muito o que fazer. Simplesmente o Luiz tá aqui em segundo lugar. Calma, eu sei que você tá curioso com o top 1, quem é o top 1, se não é o Luiz, coisa assim, mas primeiramente eu tenho que falar as menções honrosas, claramente. Bom, primeira menção honrosa seria o Delete de Utopia 2, que eu simplesmente não coloquei ele porque eu não quis. Falando sério agora, é porque basicamente ele não tem muita coisa, ele só tem a manopla do infinito mesmo, coisa que o Delete de Utopia 1 tem, então já que eu coloquei o Delete de Utopia 1, não tem necessidade tanto assim de eu colocar o Delete de Utopia 2, e mesmo assim, só com a manopla ele não conseguiria lidar com aquela rapaziada lá que tá no top 10, pelo menos eu acho. Enfim, outro menção honrosa que temos aqui é o Tugin Vermelho. Simplesmente o cara é o maior psicopata gênio que já existiu. O cara conseguia criar mísseis que simplesmente chegavam em segundos no lugar, quase na velocidade. Os mísseis eram na velocidade do som, pra vocês terem noção, e o negócio explodia. Que só, o cara, pra vocês terem ideia o quão forte o cara era, ele podia matar Utopia 2 inteira. O cara só é nerfado por conta do livro do destino, que sempre que ele matava a Utopia, o Phantom Roxo ia lá e filho, pode isso aqui não. E aí voltava no tempo. Ele só perdia por conta do roteiro, mas se eu deixasse ele fazer o que quiser, ele conseguia matar toda a Utopia. Então, eu não sei ou não se realmente ele não deveria estar nesse top 10. Não sei muito bem, mas eu vou dizer que não, mesmo ele já comprovando ter matado toda a Utopia 2, por exemplo, naquele final do Tugin venceu as eleições, no vídeo do Panto de Utopia 2, mas tem que ver, né? O Tugin era um gênio, o cara simplesmente conseguia fugir e tal, e só perdeu porque foi roteiro, pô. Roteiro do livro do destino, não tem o que fazer. Outra menção honrosa que temos é o House, que simplesmente o House tinha um ioiô feito com a varite, se eu não me engano, coisa assim. Simplesmente esse ioiô dava dano infinito, palavras do House. Ele só não conseguia matar o Luiz porque o Luiz era imortal, mas provavelmente qualquer outra pessoa assim que vacilar, ele tacar o ioiô lá, a pessoa morre, que aquilo ali supostamente tem dano infinito, basicamente. O dano daquele negócio eu acho que é mais de 1000 de dano, e aí esse negócio ele fica rodando na pessoa, batendo na pessoa infinitamente. Então, basicamente, esse negócio é pra ter dano infinito, palavra do House. Então, eu não sei, mas eu creio que ele não estaria nesse top 10, porque não adiantou nada ele ter esse poder todo se ele não tem uma resistência ou qualquer coisa assim, e por aí vai. Outra menção honrosa que temos é simplesmente o LGGJ de Topcraft. Mas o LGGJ de Topcraft, ele é de Topcraft, por que ele tá na lista de Utopia 2? Porque ele apareceu em Utopia 2. Ele foi bastante essencial em Utopia 2. Então eu resolvi colocar ele aqui também como menção honrosa. Ele só não entrou nessa lista porque havia um personagem muito mais forte que ele. Mas o cara tinha uma regeneração boa, sabia muito bem PVP, tinha umas espadas apelona de Skook e por aí vai. O cara simplesmente era muito apelão. Então ele só não tá aqui porque o resto da rapaziada é mais forte.
E finalmente, o primeiro lugar, LGGJ de Utopia 2. Você deve estar se perguntando agora, como que ele venceria toda a rapaziada que tá pela lista de top 10, não sei o que. Não é o LG comum de Utopia 2, é o LG de Utopia 2 no final, onde ele simplesmente ganhou os poderes do Luiz, e além do mais ele tem aquela espada dele que mata imortais e os poderes que ele ganhou ao longo da jornada dele. O cara podia manipular a realidade, tem uma espada que mata imortais e por aí vai. O cara simplesmente no final se tornou o mais forte que tem, mais forte até que o próprio Luiz, tanto que foi ele que matou o Luiz. Então basicamente o cara se tornou o mais apelão de todos, o cara simplesmente se tornou o mais forte. Bom, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deem ideias de top 10 que eu posso fazer, porque já está acabando as séries de personagens que tem realmente poderes para eu fazer um top 10, e é basicamente isso. Obrigado por assistir e tchau!